Tem. Olá, boa noite. Vamos começar em alguns segundos a nossa live. Eu estou aguardando nossos convidados chegarem por aqui. Deixa eu ver se já estão aqui. A Helena e o nosso amigo Jonas. Marçado. Parece que já estão por. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, ótimo. Melhor agora, falando com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou bem. Ah, beleza, então. Vamos começar a conversar. Que bom ter vocês aqui para a gente conversar sobre psicofobia e homofobia. Embora vocês tenham um currículo tão grande, tão bonito, que a gente podia falar sobre outras coisas até, né? A Helena é doutora em antropologia, né? Pela Universidade do Rio Grande do Sul, faz parte do grupo de estudo de antropologia e deficiência, é isso? Isso. E o Jonas. Oi? GEAD, né? GEAD. E o Jonas é estudante de psicologia, não é mesmo? Na Univille, na região de Joinville. Oi? Oi? Psicologia na Univille, na região de Joinville, em Santa Catarina. Certo, que bacana. Então, como eu disse, a gente poderia falar até sobre seus estudos de psicologia, sobre antropologia, mas a gente vai falar sobre esse assunto necessário, né? Que é a psicofobia e a homofobia. Eu vou começar pela Helena e depois com o Jonas. Pode ser, Jonas? É. Pois é, Helena, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos seus estudos de antropologia, você me diria que a homofobia e a psicofobia é um problema de caráter ou tem alguma explicação na antropologia ou é maldade ou simplesmente existe alguma explicação assim, vamos relevar para que existe essa explicação. Pode ser que tenha, mas eu não acredito, mas enfim, vou te ouvir. Desculpa. Não, uma pergunta gigante, né, Eliseu? Mas como é que eu vou falar? Vou falar baseado nas coisas que eu li, que eu conheço. Certamente tem várias correntes e respostas diferentes para ela. Mas eu vou me basear aqui numa autora, uma poeta americana que eu gosto muito, que é a Diane Ish, e ela fala sobre sobre a heterossexualidade compulsória. Né? Então, assim, a gente tem a norma, aquilo que é tido como normal, como padrão, e a sociedade impõe que tudo aquilo que se difere da norma, que está mais longe daquilo que é considerado que deveria ser, é tido como desviante. Né? E a gente vive numa sociedade em que a heterossexualidade é compulsória. Né? É dado, é como se quando a gente pensa em aquilo que não é nomeado. Né? Da mesma maneira como o corpo branco é aquele que não é nomeado, como o corpo não deficiente é aquele que não é nomeado, a pessoa heterossexual é aquela que não é nomeada. Né? Tu nunca vê um hétero que diz assim, nossa, foi muito difícil para mim falar minha família que eu sou hétero. Porque é o que é esperado. Né? Então, quando a gente vive numa sociedade que é tão baseada pela noção de normalidade, né, e que define tão fortemente o que deve ser feito por todos nós e como a gente deve se encarar, a
homofobia é tido como desviante, então é tido como um problema. E aí vale para as pessoas né, da comunidade LGBTQIA+, assim como as pessoas com deficiência, por exemplo. A gente estava fazendo aquela... Né, a gente fez esse paralelo na conversa. Sim, sim. Tem até um outro autor, o autor, o Mercur, que ele usa essa noção de heterossexualidade compulsória, da Junine, para falar de uma corponormatividade compulsória. Ou seja, em mente normatividade compulsória. Né? A mente e o corpo não deficiente são tidos como a norma. Então, tudo aquilo que desviar vai representar uma ameaça a essa norma. E aí vem essa reação que é a homofobia, que é o capacitismo, né, que é tu agir de modo como repulsa aquilo que é diferente, a diferença. Sabe? Não sei se respondi mais ou menos, mas é assim que eu tento enxergar e é assim que eu tenho pensado sobre isso. Né? Baseado em todos esses anos, tem por aí. E aí, existe na minha interpretação, talvez eu esteja errado e você pode me corrigir, mas você fala da normalidade, né, do padrão social, o conservadorismo esconde aí pelo meio preconceitos também, não existe? E a gente vive uma época complicada agora, onde temos o governo conservador, e muita gente acha bonita essa palavra, conservadorismo. Eu até me arrepio quando eu ouço isso, porque isso não é bom para a gente. Para mim, tem pessoas com deficiência, no caso, meu filho, não é bom para as pessoas LGBT, não é bom para ninguém, na realidade, não é? O chamado conservadorismo, que, na verdade, esconde preconceitos pelo meio. Não exatamente esconde, é meio camuflado, mas, né, é mais ou menos isso ou não? Porque ninguém se adequa à norma, né? A norma ela é inatingível, a norma por completo. Assim, a gente pode ir passando por ela, se aproximando, se diferenciando dela em certos momentos, em certas a gente tem identidade, assim, né? Nós somos muitos. Então, e essa onda conservadora que tenta impor um ser sobre o outro, que tenta impor como o outro deve ser, ela é violenta porque ela pressupõe a eliminação de quem não se adequa. E aí está o grande perigo, porque no momento que a gente tem uma norma que deve ser seguida, o que não se adequa a ela vai ser, em última medida, exterminado, como a gente já viu acontecer na história. E aí, o que não é a norma, isso muda também. A gente está aqui falando, mas a gente sabe que vai se alterando também, né? O que tem que considerar quais são as identidades. Eu não sei se o Jonas tem alguma coisa também para falar sobre isso. Então, esses debates sobre normatividade e sobre norma, eles perpassam questões muito profundas também pelo próprio sistema. Né? Quando a gente vai olhar o Brasil, a gente tem que olhar a história do Brasil e a Constituição Social do Brasil. Então, eu venho de uma linha de pensamento e uma linha de conhecimento, tanto dentro da psicologia como de atuação política e social, e é a partir então, eu vou beber da fonte de Marx e de Lenin, e aí quando a gente vai traçar, né, esses autores, a gente vai observar que você tem a norma, né, mas essa norma ela serve a algo dentro da sociedade. As pessoas não colocam a heterossexualidade como norma porque, sei lá, todo mundo acordou, achou que era legal a heterossexualidade, não sei. Não. Existe todo um processo histórico que estrutura a sociedade e isso serve a um processo de produção. Quando a gente vai olhar essa estrutura social, a gente vai observar que a gente tem, dentro das categorias, né, que seria a classe trabalhadora, né, que se divide em categorias, tem os mais abastados dessa categoria e os mais miseráveis dessa categoria. Né? Os mais miseráveis dessa categoria, eles precisam preencher requisitos para estarem lá. E aí, quais são os requisitos? É o requisito de raça, gênero, sexualidade, corpo, deficiência, né, regionalidade. E aí você vai tendo cada vez mais esses miseráveis
E essa condição miserável acaba contribuindo para esse processo de opressão que o próprio sistema capitalista contribui e constitui. Então, tem uma relação aqui de relações de pessoas, relações de afeto em âmbito privado, em âmbito micro, mas a gente também tem que olhar para um amplo né, para um movimento macro. E esse movimento macro também interfere no micro, né? Inclusive o Vygotsky, que é um autor que eu gosto bastante da psicologia, ele vai falar que o processo de subjetivação, ou seja, a construção das subjetividades, é um processo dialético, é um processo em que eu interajo com o meio, com o ambiente, e esse ambiente que tem uma estrutura, que tem uma dinâmica, que tem uma relação, interage comigo. Nós interagimos em comunhão ou não, mas de igual para igual. Eu não estou totalmente influenciado e não sou totalmente influenciador desse ambiente. Eu uso as coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para esse ambiente, eu tenho que saber quais são as relações econômicas que se estabelecem, quais são as relações culturais que se estabelecem, quais são as relações religiosas e morais que se estabelecem. A partir disso, a gente vai observar, né, as chamadas opressões, né, que é diferente do preconceito. Então, aí a gente vai olhar a homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, né, intersexofobia e também o capacitismo, né? Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jonas. Você é autista também, né? E as pessoas muitas vezes, por incrível que pareça, ainda hoje, no meio do autismo, no meio da família de autistas, nas redes sociais, as pessoas se assustam quando eu falo que existem, sim, autistas gays, lésbicas, existem em todo o público LGBT, existe uma porcentagem até significativa. E as pessoas se assustam, já fui até repreendido, pelo que parece, em relação a isso. Nossa, mas você não pode misturar as coisas. Eu falei, não estou misturando as coisas, são as pessoas que estou misturando. A pessoa autista, que pode ser hétero, que pode ser lésbica, que pode ser gay, enfim, não é uma questão de misturar coisas, né? E aí, eu costumo dizer sempre que quem tem um preconceito não tem um só, tem diversos outros, no mínimo mais um ou dois ou três. Infelizmente, muita gente que tem preconceito com a pessoa com deficiência é homofóbico, tem. Eu já vivi uma experiência, não a mesma experiência diversas vezes, de ser hétero, mas ser vítima de homofobia, porque meu filho, eu passeava sempre com ele era grandão, um rapazão, e andava me abraçando, me beijando. Aí as pessoas passavam xingando, sem vergonha e tal, aquelas coisas de ofensas, né, homofóbicas. E aí, eu falo isso, as pessoas falam assim, não, mas você podia falar que é seu filho tal, que é autismo, que é uma deficiência, mas aí a pessoa ia continuar com preconceito, e aí só ia mudar, ia falar, não, é doido, então, entendeu? A percepção que eu tenho é essa, não ia mudar muito se eu falasse que era meu filho, só ia mudar da homofobia para a psicofobia. Aí a pessoa vai falar, então não é, tu é doido mesmo, então é isso, é aquilo. Então, a cabeça da pessoa, na maioria das vezes, quem tem um tipo de preconceito, tem outro também. Essa é a percepção que eu tenho. Você vê assim também ou não? E isso a gente vai chamar, dentro das teorias, né, de interseccionalidade de opção. Palavra meio difícil, eu vou até repetir, porque eu sei que parece um bicho de sete cabeças, mas não é de momento. Né? É interseccionalidade de opressão. Por quê? Né? Interseccionalidade é aquilo que intersecciona, ou seja, aquilo que está com o outro, né, que é outra coisa, que é outra característica que se relaciona com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu sou. As pessoas, elas não têm uma única característica, inclusive enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Né? Então, o Jonas, por exemplo, se a gente olha para o Jonas, né? O Jonas é autista, mas autismo não é a única coisa que define o Jonas. Eu até mesmo disse estudante de psicologia, ou seja, estudante de psicologia define também o Jonas. Eu sou gay. Exatamente. Então, Jonas, isso não acontece só comigo, com todas as pessoas.
você nunca é só uma coisa, todo mundo é um pouco de tudo. E aí, por sermos, né, um compilado de muitas coisas, um compilado de muitas ideias, de muitas vivências, a gente acaba lidando com diversas vivências e diversas opressões, né? As opressões a gente tem que entender que elas são sistêmicas, né? Então, por exemplo, quando você disse que sofreu homofobia, né, com o seu filho, né, aquilo não é um caso isolado, né? Por mais que o Eliseu seja heterossexual, ele não é um caso isolado. Por quê? Porque o afeto entre homens incomoda. E aí tudo que é lido como afeto entre homens acaba sendo lido como, né, algo nojento, algo asqueroso e tudo mais, porque entra no que eu sou péssimo de nomes, tá bom? Mas a antropóloga aí falou, eu sou horrível de nome. Helena. Você, Helena. deixa eu só fazer uma perguntinha, desculpe, rapidinho, desculpe interromper vocês. Você disse que uma relação homoafetiva entre homens incomoda. Incomoda mais do que uma relação homoafetiva entre mulheres? E aí a Helena pode até me responder. As Ou relações são vocês dois. né? Entre homens, tanto entre homens como entre mulheres incomoda, mas a relação é diferente. Por quê? Entre homens causa asco e entre mulheres causa subversão, né? No sentido bem péssimo da palavra, inclusive. Porque subversão é uma palavra bonita, mas também pode ser usada em contextos bem ruins. Entre homens, né, como você tem a construção de um padrão de masculinidade, que é um padrão enrijecido, que tem que expressar virilidade, que tem que expressar, né, aquela coisa de o ímpeto da guerra e tudo mais, né, quando esses dois homens eles são, ou até mesmo quando esse mesmo homem ele é um pouco mais afetivo, ele acaba entrando dentro daquilo que a sociedade caracteriza como feminilidade. A feminilidade na sociedade, ela é vista como menor, né? Ela é vista como abaixo. Então, esse homem está se rebaixando. Por estar se rebaixando, ele acaba sendo visto como asco. O homem que se relaciona afetivamente, sexualmente com outro homem, ele não só está se rebaixando, né, porque ele está dentro desse complexo de afetividade, como ele, inclusive, não está nessa lógica da heterossexualidade compulsória. Pelo contrário, né, ele quebra essa norma. Entre mulheres, a gente vai ver um pouco diferente, porque a gente vai observar que a relação ela é de lesbofobia, ela é uma relação de opressão, mas a gente vai ter a sexualização, né, dessas mulheres. Então, a gente vai ter, né, como as mulheres, né, naturalmente, ou melhor dizendo, naturalizadamente, né, dentro da sociedade, elas sofrem processos de violência sexual, e a gente vai falar da cultura de estupro e tudo mais, essas mulheres que se relacionam e têm desejo sexual por outras mulheres, elas acabam também entrando nessa lógica. Mas aí elas não são vistas como mulheres que amam outras mulheres, elas são vistas como fetiche. Então é aquilo que eu, homem heterossexual, olho, uso, usufruo e descarto, jogo fora. Né? Assim como eu faria com uma mulher heterossexual. Né? A cultura do estupro tem essa. Desculpa te interromper, Janus, mas é que até um pouco um apagamento dos relacionamentos lésbicos, assim, né? Assim como tu falou, Eliseu, que tu e teu filho, vocês são xingados quando estão andando na rua. Por exemplo, várias vezes, quando tô com minha companheira, pode ser essa questão de, vocês são irmãs, vocês são amigas, mesmo que esteja bem abraçada, né? Até por essa expectativa de uma afetividade entre mulheres, assim, não, então vocês são amigas. Então, e há esse apagamento, mais uma vez, dos relacionamentos lésbicos e além dessa afetivação, como o Jonas falou, né? Eu acho que são processos diferentes mas igualmente opressores, assim, né? De modos diferentes, mas que causam violência para quem vive, justamente por ter essa constante apagamento, né? Do que tu é. E aí eu estava pensando, Jonas, não sei se faz sentido também, perto do que o Eliseu falou, e nessa questão da deficiência, né? Que o meu estudo é muito mais com deficiência intelectual. Então há um apagamento muito grande da sexualidade das pessoas com deficiência em geral, né? Assim, como se essa parte da pessoa com deficiência não tivesse ali.
E aí eu fico pensando que daí essa questão de reconhecer também todos esses modos outros de experienciar a sexualidade deve ser muito também... são outros processos, assim, né? Sim, as opressões elas sempre se relacionam de forma muito diferente. Então, as opressões contra a população preta, por exemplo, né, a gente vai olhar principalmente a opressão vinda do Estado e a opressão vinda principalmente com o braço armado do Estado, ou seja, com os setores da segurança. Então, a gente vai ver a violência policial, o encarceramento da população preta, papapá. A gente já sabe sobre isso, né? Quando a gente vai olhar para as mulheres, os processos de estupro e de subalternidade, né? Então, a cultura do estupro, a ideia de que a mulher ela necessariamente é incapaz de liderar uma corporação, popopó. E os processos algo pervertido, demoníaco ou doente, né? Então, é viado, então é festa, não tem critério para transar, né? Pessoa trans tem transtorno, enfim. As pessoas com deficiência, a gente vai olhar outro processo, né? Outra lógica de opressão, que é a inviabilização, né, do ser. Então, Jonas, por ser autista, e aí não é só por eu, é por todas as pessoas autistas, necessariamente tem que ser uma pessoa, né, que fica no quarto escuro, que não gosta de conversar. Inclusive, eu tenho que atender esse estereótipo autista. Né? Eu tenho que atender esse estereótipo de que eu, enquanto pessoa autista, né, tenho que estar nesse nível de, né, incapacidade. Né? E quando eu consigo transgredir essa norma, então quando eu, Jonas, trabalho, estudo, né, milito na política, né, fui candidato a vereador e tudo mais, as pessoas elas me veem como um menino prodígio ou como um caso de superação. Ou seja, é sempre tratado como eu não sou capaz, mas aí quando eu consigo, né, como eu não sou capaz, eu me superei. Então eu fiz algo a mais do que eu deveria, né, do que eu conseguiria ter feito. Como isso vai funcionar na sexualidade? Da mesma forma, né? O Jonas, autista, não pode se relacionar sexualmente, não pode se relacionar afetivamente. Por quê? Porque autistas não têm capacidade de se relacionar. É vulgo que um perfeito andou falando aí, autistas não têm empatia, né? Então, quando o Jonas, né, se afirma gay, quando o Jonas chegou a namorar uma vez, quando o Jonas tem um aplicativo aí de relacionamento homoafetivo, né, e busca até mesmo, né, sexo casual e fala sobre sexualidade, né? Então, ou eu sou uma superação, ou então o Jonas ele é necessariamente algo exótico, algo como diferente, né? Então, assim, eu nunca experimentei esse tipo de corpo, né? Eu nunca experimentei essa vivência. Né? As pessoas pretas vão viver um pouquinho isso também, né? Na parte da hipersexualização dos corpos pretos, mas as pessoas com deficiência também vão viver de um outro jeito, né? Porque enquanto a pessoa preta ela é vista como super sexualizada, né? Então sempre está disponível para transar, a pessoa com deficiência nunca está disponível. Então, quando está disponível, é uma superação, é uma coisa assim, vamos fazer um feriado nacional, né? E aí tem aquele mito do vinho azul, né? Que nós autistas, né, sofremos, que assim, eu tenho asco dessa palavra, né? Porque E aí, porque é um ser que não é humano, que é celestial, e que historicamente, quando a gente vai olhar nas representações da arte, principalmente, esse anjinho é retratado como uma criança. Então ele é infantilizado. E a criança, na sociedade, ela está sempre em desenvolvimento e ela necessariamente é incompleta, né? Assim como a deficiência. e aí as pessoas falam muitos falam que autista é anjo, né, tal, você fala, eu sou autista gay, fala, então você não é anjo, ou não é autista, seguindo essa linha de preconceito, de opressão que existe, inclusive no meio do autismo, no meio das pessoas com deficiência. Mas essa opressão, como você diz, ela pode ser, eu percebo isso, pode ser e é, muitas vezes, de maneira escancarada, violenta, com ofensas, agressões, e que chega até a morte, mas existe aquela opressão silenciosa, discreta também, né? Até porque muitas pessoas
são preconceituosas, mas não quer o título de preconceituosa. Então, a opressão silenciosa também é prejudicial, porque ela exclui, né? Como quem diz, eu não vou xingar, não vou falar nada, mas quero longe de mim, quero distante, acaba fechando alguma oportunidade, alguma situação, algum caminho que você poderia conseguir, e a pessoa entra pelo meio com essa opressão silenciosa. Não é mais ou menos isso? Sim, acho Ela até... é muito dolorosa, assim, para quem vive, né? Desculpa, Jonas, porque é isso que acaba fazendo com que tu busque ou acabe buscando se esconder muitas vezes, né? E negar quem se é, assim. Essa é uma ideia que eu gosto muito, né? Que é essa de, eu acho que vale não, você aplica para várias também dessas categorias de marcadores da diferença, né? De interseccionalidade, que o Jonas estava falando, que é da passabilidade. Então, assim, eu sou uma mulher lésbica, mas eu tenho uma passabilidade hétero, dependendo do lugar que eu estou. Então, assim, como tu mobiliza isso? A minha experiência enquanto mulher lésbica é muito diferente de quem não tem tanto essa passabilidade. Isso acontece com pessoas negras, acontece com pessoas com deficiência, né? Que só somam com deficiências invisíveis. Então, essas opressões silenciosas que a gente falou, elas podem ser muito, e elas são muito violentas por essa levar a pessoa a sempre se esconder, né? A negar quem se é. Isso é muito perigoso, prejudicial, assim, coisas pequenas, né? O olhar, ou não olhar, ou então as perguntas ou não perguntas que são feitas, né? Quando se é hétero, quando não se é hétero, tem toda uma gama de não heterossexualidade tida. Enfim, não sei se já... Sim, até ia ver, né? Ia até perguntar para você, Helena, em como isso se constitui enquanto cultura, né? Porque quando a gente vai olhar na psicologia, essa questão das religiosas, elas machucam demais. E elas machucam porque elas inviabilizam o ser, né? Então, elas dizem que o ser, ele até pode estar naquele ambiente, mas ele é um intruso, né? E isso é uma violência que causa angústia. Então, tem muitos processos de violência e nem todos são explícitos, né? O fato, às vezes, de uma pessoa super vangloriar a minha imagem porque eu necessariamente, né, sou uma pessoa autista, né, que está na universidade, é também, de certa forma, um capacitismo, né? Muito velado, mas é um capacitismo, né? Ou várias pessoas acharem que eu, por ser autista, não necessariamente tenho condições de ser gay, né? É outra capacitismo indo com homofobia também, né? Então tem muitos jeitos e isso vai acabar sempre trazendo processos de sofrimento para a pessoa. Agora eu vejo muita gente... Vai lá, Eliseu, vai lá. Sim, desculpa. Eu vejo muita gente que acredita, né, que que é preciso manter as crianças longe disso tudo, do público LGBT, da demonstração de afeto, do abraço, o beijo, principalmente o beijo que incomoda muito, né, que é imoral e indecente. Imagina que falta de respeito. Tem criança aqui, né? Então, eu já vi muito disso. E muitas pessoas acreditam que pode causar influência, pode influenciar as crianças a ser gay, a ser lésbica. E não é assim. Não é, por exemplo, as pessoas não são ou não se tornam gays ou lésbicas, por exemplo, por influência, não é? Ou estou errado? Não tem nada a ver a influência. Não, tá certíssimo. E eu acho que essa rejeição já é um exemplo claro da homofobia estrutural, assim. Né? Porque o que acontece? É tão indesejável ser gay, ou lésbica, ou bissexual, né? Ser trans. É uma coisa que se imagina tão como
não fazendo parte do teu universo de possibilidades, futuros possíveis e desejáveis para as pessoas, que tu começa a entrar nessas paranoias de influenciado, de meu Deus, o que né, como é que vai explicar para a pessoa um beijo gay, quando na verdade tu nunca pensou como é que vai explicar para a pessoa um beijo é. Como é que tu não vai explicar? O beijo não é a questão é que são duas pessoas né, do mesmo sexo ali. Então, eu acho que a própria ideia de que alguém pode ser influenciado a ser gay, lésbico, né, trans, assim, já é uma expressão óbvia da homofobia, justamente por conter em si o quão indesejável é ser isso. Né? Então, tu imagina para quem é, por exemplo, né, eu sou lésbica, por exemplo, tu cresce ouvindo, meu Deus, não, é uma péssima influência. Tu parte do pressuposto que é horrível ser lésbica. Porque se não quer que as pessoas sejam influenciadas a serem algo, é porque tu parte do pressuposto que aquilo é horrível. Né? Então, acho que a própria ideia de que alguém pode ser influenciado é uma expressão clara da homofobia, né? E que é uma grande bobagem, a gente sabe que é uma grande bobagem, mas que é um discurso que pega e está aí. São Paulo está discutindo mais uma vez uma legislação para não poder nas propagandas. Então, assim... A Assembleia Legislativa tem um projeto que vai ser votado sobre isso, sobre as propagandas homofóbicas. Então, assim, a gente dá um passo para frente, daí dois passos para trás, dá mais um passo para frente, mas esse está sempre voltando. E a gente vai olhar, por exemplo, né, quando a gente olha para essa narrativa de que ser LGBT em geral é uma influência, a gente tem que olhar para a história do ser LGBT. Como assim, Jonas? Vamos ler um pouquinho de história agora. Né? Algo que o presidente, inclusive, não sabe muito bem. Como é que vai funcionar o processo histórico de sexualidade, né? Eu vou dar uma resumida aqui, mas aí, assim, né? Tem muito livro, tem muita coisa explicando, né? O pessoal pode procurar, mas a gente vai ter um processo de cristianização da Europa que, né, acaba vindo para o Brasil, e a construção desse processo de cristianização acaba levando a ideia de que LGBTs necessariamente estão né, em pecado. Lá no século XVII, século XVIII, a gente tem um movimento que começa a quebrar essa narrativa, que é o movimento da ciência moderna, né? A revolução científica. Só que a revolução científica não é tão revolucionária assim. Por quê? Porque aí tira esse caráter possuído por algum diabo, ou pacto com algum demônio, ou bruxa, ou alguma coisa assim, e coloca na categoria doente, né? E por que isso? Porque a ciência do século XVII e século XVIII é uma ciência puramente biológica. E por entender o ser humano como puramente biológico, vai observar que uma relação sexual que não tem reprodução é uma relação sexual inválida. Então, as relações, né, homoafetivas são inválidas. E por serem inválidas, estão em caráter de doença mental. A gente vai ter por muito tempo o termo usado para pessoas LGBTs como termo perversão. Né? Inclusive, em documentos da ciência, até mesmo no Brasil, a gente vai ter muitos homens, muitas mulheres e muitas outras pessoas caracterizadas como pervertidas. Isso, inclusive, estava em laudo, tá? Não é, estava na rua, chamava alguém de pervertido. Não, tinha laudo médico, a pessoa era internada, tinha tratamento psiquiátrico, tratamento com eletrochoque, né? Inclusive tratamento envolvendo estupro, tortura, né? O processo dos manicômios no Brasil abarca também a população LGBT. A população LGBT era colocada nos manicômios aqui no Brasil, né? Inclusive no Holocausto, tem um documentário incrível que é o Holocausto Brasileiro, que fala sobre o manicômio de Barbacena, se eu não me engano. Sim, Barbacena, Minas. Isso mesmo. E lá vai ter pessoas LGBTs que eram internadas, né? E inclusive recebiam tratamento, recebiam até mesmo medicamentos, e, enfim, existiam milhões de terapias. A ciência ali no século XX vai começando a avançar, e aí a gente vai entrar num negócio que começa a quebrar
essa ideia do homossexual como algo pervertido ou algo disfuncional, que é quando a gente vai olhar o DNA, quando a gente vai olhar o mapeamento genético, né? As pesquisas em mapeamento genético, elas vão influenciar muitas áreas da ciência, e para além disso, a gente tem um outro movimento aqui no século XX, que é a criação né, da psicologia. Né? Não estou passando pano para a psicologia, porque a psicologia, por muito tempo, colocou nós LGBTs lá no manicômio. Né? Apesar de que é a minha profissão, minha futura profissão, eu amo minha profissão, mas a gente tem que apontar o dedo porque também fez besteira. E a psicologia, né, ela começa a olhar o ser humano, mas ela começa a trazer a ideia de que o ser humano não é só biológico, ele é psico e social. Juntamente com outras ciências sociais, com as ciências humanas, como é o caso da antropologia, das ciências políticas, das ciências sociais, enfim. E a gente vai ter um mapeamento genético. Quando a gente vai olhar o mapeamento genético e a gente vai começar a observar que existe indício genético de sexualidade, de diversidade sexual, e a gente começa a catalogar, né, o Darwin faz isso, e depois os neodarwinianos fazem isso, a catalogação das espécies que têm relações homoafetivas, a gente vai começar a desconstruir essa ideia, começar a quebrar essa ideia de que a homossexualidade é necessariamente uma coisa doentia, uma coisa, né, da perversão. Por estar relacionada à perversão, ela necessariamente se relaciona com a influência. Por quê? Porque eu influencio alguém a ser pervertido, assim como eu fui influenciado a ser pervertido. Então, a narrativa da influência, ela tem essa relação com a perversão, e não necessariamente com a perversão no sentido maligno, mas no sentido doentio, no sentido de paralítico, né? Como o caso da pedofilia, inclusive tem essa relação muito próxima de homossexualidade e pedofilia, né? Porque também tem essa ideia de como a homossexualidade é uma perversão, então se relaciona com as outras perversões, que seria necrofilia, zoofilia, parafilia e todas as outras, né? E todas as outras parafilias aí. Então, a gente vai ter todo esse movimento. Agora, no fim do século XX, início do século XXI, ali com a, né, década de 90, ali a gente vai ter a retirada da homossexualidade do rol de doenças, né? Depois, o Conselho Federal de Psicologia também começa a dizer que é proibido psicólogo, né, fazer terapia de reversão sexual e tudo mais. Quando a gente vai tendo isso, vai tendo começar, e a gente também tem um movimento político de pessoas LGBTs que reivindicam direitos, aqui no Brasil e no mundo inteiro, a gente vai tendo uma nova disputa de narrativa. Só que essa disputa de narrativa, ela está acontecendo, ela não está estabelecida. Então, a disputa de narrativa de que pessoas LGBTs são tão seres humanos como pessoas não LGBTs ainda está sendo consolidada. E aí a gente tem esses movimentos na política de vai e volta, né? Então a gente avança na questão né, da empregabilidade trans, a gente vem debatendo a empregabilidade trans, a gente vem debatendo o nome social, a gente vem debatendo sobre casamento homoafetivo, mas a gente retrocede, né? Porque daí não pode aparecer na televisão, não pode aparecer na novela, não pode. Então tem esse movimento, né? Então a gente avança aqui e retrocede lá. E é um discurso de disputa. O movimento autista está tendo a mesma coisa, por mais que ainda não está tão visibilizado na mídia, o movimento das deficiências é a mesma coisa, né? Então, as pessoas com deficiência, a Helena também pode tratar sobre as pessoas com deficiência intelectual, que é o objeto de estudo dela, as pessoas com deficiência estão fazendo essa briga aí, né? Pessoa com deficiência é normal, né? Ter deficiência não tem problema, papapá, papapá, e a gente tem um movimento conservador, um movimento, eu diria até fascista, né? Que não, está subalterno, está incapaz, está abaixo, né? Então, inclusive, agora até a gente tem a retomada dos hospitais psiquiátricos, né? Lá no governo Temer, e agora no governo Bolsonaro, né, enfadado pelo governo Bolsonaro, é também essa disputa de narrativa, né? De que pessoas com transtorno mental são pessoas normais e não, pessoas com transtorno mental são pessoas doentes e precisam de tratamento, de isolamento, precisam estar longe da sociedade. É a medicalização do corpo, né? Eu acho muito assim, como isso acho que é um ponto que vai muito em comum da experiência, apesar de ser muito diferente da experiência até da historicidade do movimento LGBTQI+, e algumas pessoas com deficiência, é essa luta constante por desmedicalizar os corpos, despatologizar o corpo, né? Dessa desassociação entre a experiência, uma vivência, né, trans de doença e da vivência da deficiência como doença, né? Eu acho que esse é um movimento que as pessoas com deficiência tem sido cada vez mais forte, como falou com pessoas da comunidade
já há muito tempo. E porque é isso, porque daí no momento que tu medicaliza, aí vem todo esse discurso biomédico, né, que coloca, que individualiza essa questão, então tu passa a ser um problema, passa a ser o que tem que ser curado, né, a famosa cura gay, os famosos métodos mirabolantes para a cura das pessoas com deficiência, ou se tu não pode ser curado, bom, então tu vai ser segregado, então a gente vai te tirar de circulação. E aí é manicômio, aí genérico, tem vários modos de tirar as pessoas do convívio social, e que isso né, são as violências da pessoa mesmo humana, assim, né? E tem tudo a ver com homofobia, capacitismo. A gente tem uma pergunta aqui do Henrique, que eu acredito até que é parente da Helena, que é o mesmo sobrenome. Ele perguntou de que maneira... Irmão, eu imaginei. Ele perguntou de que maneira os profissionais da saúde poderiam abordar a psicofobia com os cuidadores de pessoas com deficiência. Isso é uma grande pergunta. Não sei se é primeiro, é porque foi um dos temas da minha tese, assim, né? Eu fiz a pesquisa organização com as mães de adultos com deficiência intelectual. E aí é óbvio que, como essas experiências elas são estruturais, assim, o capacitismo ele é estrutural, ele não é também simplesmente uma coisa, não é uma questão de caráter, é uma questão exclusivamente porque ele permeia toda a nossa sociedade, né? Então, as mães de pessoas com deficiência, pais, cuidadores, profissionais da saúde, eles também são atravessados por esse capacitismo, né? Por achar que a pessoa com deficiência não é capaz de fazer alguma coisa, por achar que a dificuldade ou não conseguir fazer alguma coisa faz dela menos pessoa, né? Ou apaga todas as outras experiências daquela pessoa, né? Então, assim, a pessoa não consegue botar o tênis sozinha. Tudo bem, vai precisar de uma ajuda para botar o tênis. Mas outra coisa ela vai conseguir fazer, né? E tudo bem. Então, assim, esse lidar com ele é muito difícil. E aí eu acho que passa por uma mudança grande de toda a sociedade. Né? De se tornar uma sociedade que abarca as diferenças. Eu acho que toda essa questão do movimento das pessoas com deficiência de tentar está mostrando cada vez mais que a deficiência ela não é o corpo como exame, mas essas barreiras na sociedade que impede a participação. Então, para lidar com isso, a gente vai ter que acabar com as barreiras. E essa questão atitudinal é uma barreira muito importante. Né? E tem que ser combatido. Tem que ser trabalhado, mas, claro, e aí eu acho que é o trabalho assim, de um modo que também seja generoso para essas pessoas, que também, de certa maneira, os pais experienciam a deficiência de outra maneira. Assim. Não nos seus corpos diretamente, mas elas estão ali também lidando com diversos preconceitos, lidando com diversos impedimentos de participação. É uma outra live, eu acho. Pois é. A própria saúde mental no Brasil, né, não necessariamente falando da saúde mental das pessoas com deficiência, mas de um modo bem geral, incluindo a saúde mental das pessoas com deficiência e dos cuidadores de pessoas com deficiência, ele engatinha. Né? A saúde mental ela ainda não é um tema tão potente dentro do debate da política de saúde. E quando a gente vai olhar, né, para a conjuntura política atual, a gente não vai ver esse debate na centralidade, pelo contrário, com a emenda constitucional 95, aprovada lá em 2016 pelo governo Temer, né, quando os estudantes ocuparam as escolas, que a gente sabia que não ia dar certo, quando essa emenda foi colocada em pauta, a gente viu o congelamento dos investimentos em saúde. E investimento em saúde significa contratar psicólogo na rede básica. Significa ter multiprofissional que trabalhe não só com a pessoa com deficiência, mas também com os cuidadores. Né? Isso é investimento em saúde. Né? Investimento em educação
né, é você ter escolas mais bem equipadas, é você ter, inclusive, uma equipe pedagógica bem equipada para lidar com todas as pessoas dentro da escola. Isso é investimento em educação também. Quando a gente tem congelamento do gasto em investimento em saúde e educação, o que a gente vai ter? Sucateamento da saúde e da educação. Ou seja, dificuldade de acesso da saúde e da educação. Isso é uma matemática básica aqui, né? Nem estou fazendo um teorema de Pitágoras aqui, né? Tá bem básico aqui. Então, isso é bem simples, assim, é uma coisa muito fácil de... Como isso vai funcionar? De várias formas, dependendo do lugar, dependendo da cidade. Então, cidades maiores ainda têm mais recursos do que em cidades menores. Nas cidades menores, né, aqui no sul, né, Helena? Tanto ali no Rio Grande, Santa Catarina, a gente tem cidades de 5.000, 2.000, 3.000 habitantes. Como é que vai ser as pessoas com deficiência e os cuidadores de pessoas com deficiências tratadas na cidade? Porque aqui em Joinville, a gente tem AMA, a gente tem NAIP, a gente tem um monte de coisa, porque é a maior cidade do estado. Acredito que em Porto Alegre é a mesma situação, tem um monte de coisa. Ainda que funcionando com muita precariedade, mas tem. Né? Agora, em cidades como Maravilha, Xanxerê, Alegrete, né, sei lá, outras cidades menores aí do sul e de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, assim como do próprio Brasil inteiro, né, a gente vai ter dificuldade no acesso à saúde mental. E é muito interessante o que você falou agora, Jonas, porque isso aí acaba, quanto menos apoio do Estado, quanto menos política pública de saúde, de educação, de todas as questões, acaba recaindo mais nas famílias essa responsabilização pelos cuidados e pelos apoios. E aí é isso, tem inclusive muitos cuidadores de pessoas com deficiência, eles mesmos já medicalizados, já patologizados a sua experiência, né? Tem alguns trabalhos da medicalização do cansaço, as mães estão cansadas, e daí tomam remédio também. Enfim, vira uma grande bola de neve, né? E aí, claro, fica mais complicado de promover essa, de lutar contra essas barreiras. Deixa eu te perguntar uma coisa, Helena. Eu, outro dia, fiz uma live com uma amiga, uma live muito bacana até. Ela é autista, mãe de autista, e ela é lésbica também, a Yara. Gente fina ela. E aí ela me disse uma coisa que eu achei curiosa, entre muitas coisas que ela me disse. Ela foi uma live super bacana, como está sendo essa. Ela falou que a autista, a pessoa lésbica que é mãe, ela sofre um preconceito ainda maior por ser mãe. Ela diz que sofre muito isso, inclusive entre as lésbicas. Isso você percebe, tem essa percepção também? Não, eu não sou mãe, né? Aí, sim, mas eu digo observando outras mães. Se ela experienciou isso, deve, né, provavelmente é uma situação, assim, porque é isso. Porque desafia o que se espera, né? Então, assim, mãe é uma mulher hétero que é casada com o pai e fez um filho. E isso não tem, assim, ó, por exemplo, a realidade do Brasil, de que a maioria dos pais não são presentes na criação dos filhos, não está considerado nessa ideia da política de família, que imagina a família não, é a mãe, o pai e o filho, né? Então, a mulher lésbica, ela já se pressupõe que ela não vai ser mãe. Né, dentro dessa lógica heteronormativa. Porque ela já é um desvio. Então, esse desvio não condiz com a maternidade, inclusive principalmente a maternidade. Então, daí, quando a mulher lésbica é mãe, aí já dá opa, peraí, já dá um nó, né? Porque isso é complicado, a gente é muito coisas, né? Então, acho que vai complicando, mas tem várias questões. Por exemplo, eu tenho 36 ou 37 anos. A maioria das minhas amigas que são heterossexuais são mães, já. E elas são todo o tempo interpeladas, perguntadas assim, mas quando é que vocês vão ter filho? Quando é que vocês vão ter filhos? Quase ninguém me pergunta quando é que eu vou ter filho. Porque a minha, né, por ser uma mulher lésbica, não, essa parte que é um horror também para ver as amigas que não querem ter filhos, que dizem, não, gente, eu não quero ter filho. Né? Eu não vou ter filho, não quero ter filho. Mas aí, no imaginário, não, já que tu é lésbica, pronto, apagou essa linha, né? Tu já vai ter que ir para o outro caminho. E eu acho que é isso mais ou menos que o Jonas estava falando dessas
quando apagam essas nossas múltiplas, né, identidades, se quiser falar assim, né? Que é que nem a questão da deficiência. Não, mas a deficiência não vai transar, porque a pessoa com deficiência não transa. Né? Até um documentário que é muito legal, que é Yes We Fuck, que diz assim, não, a gente tá transando. Então, né? Então a mulher leva assim, não, mas eu quero ser mãe, eu vou ser mãe. Não preciso ser mãe, mas eu quero, sabe? Então, eu acho que eu acho que isso que complica. E aí, claro, tudo que complica a norma. Mas eu falei dessa minha amiga, mas não é raro, não. Eu conheço muitas lésbicas que são mães. Muitas mesmo. Né? Não é raro, não. Não, mas é isso que eu estou dizendo assim. Não é que seja errado, mas é que eu estou dizendo que bagunça, né? Porque é isso, bagunça, assim, aquela família doriana que a gente chama, né? O modelo de família, família brasileira, que é tão. Como é que agora que esse governo adora falar, né? Em defesa da família brasileira. A família brasileira que é defendida nesses discursos não é a minha família brasileira que está aqui, sabe? Não é a família dessa tua amiga que está aí. Ou do Jonas, nem a tua, assim, é uma família de, né, pessoas heterossexuais, um pai, uma mãe, um filhinho, e essa é a norma, né? É manter mais próximo da norma, assim. E por isso que quando foge, eu acho que complica. Eu acho que daí que vem esse... Agora, em se tratando de ser contra e combater o preconceito, eu acredito assim que, independente de preconceito ou opressão, como vocês dizem, qual seja psicofobia, homofobia, racismo, tem até um livro que diz não basta dizer que não é racista, tem que ser antirracista. E isso vale para qualquer situação. Não basta para mim dizer que eu não sou homofóbico, tem que ser contra quem é homofóbico. Então, assim, deixa eu contar uma experiência mais ou menos rápida aqui, que a palavra é de vocês, não minha. Mas quando eu era mais jovem, eu não era preconceituoso contra pessoas gays, nada, mas eu era meio que neutro, meio na minha, cara, quietinho, né, tal. Aí quando eu fui pai do Lucas, deficiência e tal, comecei a ver o preconceito, e aí eu comecei a associar, né, a outros preconceitos, inclusive homofóbicos. E aí, diversas vezes, o Lucas tinha crise, a gente levava ele no hospital, aquela coisa toda. Aí, como eu falei no começo, né, a gente poderia conversar sobre diversas coisas aqui, a Helena sobre antropologia, o Jonas sobre psicologia, sobre a política até, né, que ele entrou pela política, e não exatamente sobre a sexualidade, mas a gente resolveu tratar disso hoje. Mas aí, quando eu levava meu filho lá para o hospital, em crise e tal, eu tinha uma tensão muito grande da equipe da enfermagem, que na maioria eram homossexuais, enfermeiros, auxiliares, entendeu? Aí eu ficava pensando, poxa vida, esse povo que é tão criticado, que joga tanta pele, e eu vejo assim, não era nem só o lado profissional, o lado humano. E aí a gente fala assim, eu já falei isso algumas vezes, e já escrevi sobre o tema LGBT também no meu Facebook, já teve gente que falou assim, não, você está aqui querendo atrair o público LGBT, fazendo média, não é média. Eu vejo o lado humano, independente de sexualidade. E isso eu comecei a ver lá do começo, quando o meu filho autista nasceu, que eu comecei a ver o preconceito das pessoas, depois comecei a ver o lado profissional humano das pessoas que ajudavam muito, que eram na enfermagem as pessoas que mais procuravam ajudar, faziam um trabalho excepcional e fazem até hoje. Eu conheço diversos profissionais que são LGBTs. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em tratar esse tipo de assunto. Existe até um ditado antigo que fala, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu serás ou quem tu és, alguma coisa assim. Mas isso não serve, por exemplo, de maneira alguma, no caso de eu ter amizade com gay, por exemplo. Isso não vai me comprometer de maneira alguma. Alguém poderá até achar estranho, pensar, pô, eu tenho amizade. Mas para mim, não, isso é natural. Eu chegar, cumprimentar o Jonas pessoalmente, dar um abraço nele, então, não há risco, não há
problema nenhum. Mas até esse tipo de preconceito existe entre homens héteros, né? Essa preocupação de não vou ter a imagem associada ao gay, senão as pessoas vão achar que eu tenho alguma coisa com ele e tal. Esse tipo de coisa eu nunca tive, essa bobagem eu nunca tive, não tenho, não. Eu acho que não estou dizendo que isso é uma qualidade fantástica minha, pelo contrário, é natural, tinha que ser e tem que ser assim mesmo, entendeu? É que passa por não ver, não negativar, né? Não diminuir o que isso é. Assim, eu acho que isso também é muito importante, né? Qual o problema de ser uma sapatão, né? Por que é tão horrível as pessoas acharem que eu sou sapatão? Por que E assim, eu não eu tô... posso tão horrível as pessoas acharem que eu sou hétero, por exemplo? Poderia, porque não é o que tu é. Mas eu acho que essa ideia de tu querer muito se desassociar é justamente aquilo que o Jonas estava falando no começo, né? De uma coisa que é maior, que a gente tem que olhar maior, assim. E tu falou, é uma crise de qualidade. Mas assim, né, Eliseu, a gente vê, e o Jonas deve saber isso melhor do que eu, por ele estar mais talvez envolvido nesses movimentos políticos, assim, movimentos políticos de determinados momentos políticos, tu encara muito, tu percebe muito outros tipos de preconceito, né? Então, assim, tu vai no movimento LGBTQI+, tu vai ver questões de racismo, de capacitismo, e de todos os outros, né? No movimento negro, no movimento para as pessoas com deficiência, porque é isso, nós somos múltiplos, né? Nós somos muitas, então eu acho que é importante a gente também estar olhando para isso, tá apontando isso, né? E chamando atenção para essa importância dessa discussão, por exemplo, que eu trouxe aqui, de pensar na homofobia e psicofobia em paralelo. Como é que a gente vai falar sobre isso em paralelo? Né? Como é que a gente vai trazer essas discussões juntas? Né? E a gente poderia trazer mais para todos. Mas eu acho que isso é um movimento muito importante, assim, que tem muita força. O Jonas quer falar sobre... Sim, a própria ideia de que um homem hétero não pode ter relação, né, amizade, enfim, né, com um homem gay, uma mulher hétero não pode ter relação com uma mulher lésbica, uma mulher bissexual. Tem muitas questões, assim, né, essa narrativa. Primeiro, a ideia de que pessoas LGBTs são pessoas que têm esse caráter desviante, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes, da ideia de perversão, né? Esse modelo biomédico e tudo mais. Então, né, tem esse, né, existe uma concepção de que pessoas LGBTs têm necessariamente um caráter desviante. Inclusive, eu vi pessoas da minha família, né, e acredito também que a Helena já tenha passado por esse processo, porque muitos de nós LGBTs passamos, que é, né, essa questão do tentar, né, de, é da minha família, mas eu tento estar longe, eu tento manter uma certa distância para não ter o meu nome associado, para não ter a minha imagem associada, né, a este desvio de caráter. E além de ter essa concepção, né, de que pessoas LGBTs têm um desvio de caráter, até mesmo porque se trata a orientação sexual como uma opção sexual, ou seja, uma escolha, o que não é, né, a gente já provou na ciência de que orientação sexual e identidade de gênero não é uma escolha, né, são processos aí que tem inclusive base biológica. A gente está lida com as construções de modelos de sociedade. E aí o nosso modelo de sociedade é um modelo, né, que tem a heterossexualidade, uma feminidade compulsória, né, que tem corpo normatividade. Inclusive, amei esse termo, Helena. Tem corpo normatividade compulsória. Então, assim, quando a gente vai falar de pessoas LGBTs e dessas relações com as pessoas heterossexuais, a gente ainda vê muito esse estigma, né? Até porque ainda se tende que nós, pessoas LGBTs, temos um desvio de caráter, né? De que nós, pessoas LGBTs, escolhemos uma vida não tão normal, né? Então, essas narrativas elas acabam influenciando na concepção das pessoas de mundo, né? Uma pessoa sexual que não tem
muito acesso à informação, ou até que tem acesso a um tipo de informação, um tipo de bem enviesado de informação, vai acabar, né, se relacionando com esse discurso e não vai querer ter o seu nome associado a pessoas LGBTs, né? E aí é aquela coisa assim que eu sempre pergunto para as pessoas repensarem, né? Que é eu até tenho amigos gays, né? Não sei quem, né, se a Helena já ouviu falar, mas eu já ouvi falar muito, né? Eu não tenho preconceito, até tenho amigos gays, né? Aí eu sempre Até pergunto, os amigos gays, eles frequentam a tua casa? As tuas amigas lésbicas não, frequentam? Os teus amigos gays são padrinhos do teu filho? Você teria problema se o teu amigo gay fosse padrinho, se a tua amiga lésbica, teu amigo, tua amiga bissexual ou transexual for padrinho ou madrinha do teu filho? O teu amigo gay, a tua amiga lésbica cozinha para você, você deixa eles irem na sua casa, cozinharem para você, você vai na casa deles e come da comida deles. Então, assim, a gente vai observar que nesse discurso, eu até tenho amigos, não é tão amigo, né? É mais uma forma de eu não quero estar nessa zona de guerra, mas de fato você está. Você, inclusive, contribui para o processo de homofobia, né? pois é, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. A gente fala muito em conscientização, né? Conscientização sobre o autismo, explicar para as pessoas o que é autismo, para combater o preconceito, tal. Isso às vezes funciona, outras vezes não, depende de como que é feita essa conscientização. E existe conscientização LGBT, ou seja, a pessoa deixa de ser preconceituosa se você explicar, eu não sei se há como explicar, até de maneira, explicação biológica, né, no caso, como o Jonas disse, a pessoa vai mudar de cabeça, de comportamento, não vai, ou não, ou isso é incorrigível, no caso do LGBT. Uma homofobia, de preconceito, LGBTfobia. Não, essa é uma pergunta que eu estou falando assim, em opinião pessoal, né? Minha das coisas, mas nada é incorrigível, né? Ainda mais processos que são tão estruturais, que são tão, né, que passam tanto por uma construção de sociedade, por uma construção do que é considerado normal, e por essa busca, né, pelo normal, e que a gente vê que isso está mudando a todo momento, que nem né, como o Jonas falou, assim, o que é considerado doença, o que é considerado não doença, está mudando, está em jogo, está em disputa o tempo inteiro. Essas narrativas estão em disputa o tempo inteiro. Então, assim, a gente às vezes tem a tendência a achar que não, mas é assim porque é assim. Sempre foi assim. Primeiro, que nem sempre foi assim. E segundo, que não é assim porque é assim. É assim porque tem todo né, um contexto mais amplo que nos faz estar assim. E a questão da LGBT, da homofobia, da transfobia, enfim, eu acredito que daí é uma questão também que é muito parecida com o capacitismo, que é, gente, enquanto for segregado, for visto como uma coisa completamente apartada, então, né, continuar exotizando, por assim dizer, para usar essa palavra, é muito mais difícil de tu romper com essas barreiras, né? É isso, gente. Se tu botar sempre em escola especial, se tu botar no manicômio, que é o filho, né? Daí é o ápice, o extermínio, que é o ápice, a morte, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQI+, é um dos que mais mata. Então, assim, por quê? Por que essa dificuldade de enxergar as pessoas LGBTQI+, como pessoas? Por que esses corpos são mais matáveis? Né? Por que essas vidas são mais precarizadas? E aí são as perguntas que a gente tem que estar sempre se fazendo para mudar essa situação. E ela é óbvio que ela está mudando e vai mudar. Eu tenho um otimismo. Mas a gente tem que continuar se perguntando sobre esses processos. A quem interessa que vidas LGBTQI+, sejam mais matáveis, sejam menos choradas, sejam... A quem interessa essa estrutura normativa? E aí, para a gente poder combater isso é bom. E aí é assim, é possível mudar. A gente vê isso na nossa relação. Né? A gente vê no nível interpessoal, não sei se já tem experiência, a gente vê pessoas que me interessam, nossa, super assim, aí começa a conviver e ver, na verdade, não tem muita diferença.
só. Sim, e a gente também tem que olhar os processos de privilégio, né? Quando eu comecei a ter mais acesso aos estudos feministas e também aos estudos antirracistas, eu comecei a olhar, e aí, assim, olhar para os privilégios, eu já vou até dizer para todo mundo, processo de desconstrução, processo de olhar para privilégios, é um processo doloroso, né? Por quê? Porque eu, Jonas, homem branco, não sou o culpado pelo racismo no Brasil. Só que eu tenho parte de culpa nisso, né? Por estar numa categoria de homem e numa categoria de branco, eu estou numa relação de privilégio e parte dessa culpa é minha. Né? A gente tem que se responsabilizar. Então, é um processo doloroso, né? Mas é um processo necessário. E aí, você desconstruindo essas opressões dentro de você, você começa automaticamente a se colocar contra isso, né? Porque você se coloca contra a lógica. Então, quando eu, Jonas, me coloco numa posição de homem em desconstrução do machismo, né? Ou então um racista em desconstrução, né? Porque sendo um homem branco, eu acabo sim estando numa relação de privilégio, né? E a gente precisa discutir isso. E quando a gente começa a discutir isso, a gente olha para os nossos privilégios e começa a adotar uma nova lógica. E a lógica é: pessoas são muito diversas e a diversidade é importante, inclusive, para a raça humana, né? Então, sim, somos todos humanos, mas só que nesse sermos todos humanos, somos inseridos em processos. E aí eu enfatizo, inclusive, e saúdo aquilo que a Helena falou, né? A quem interessa? A quem interessa corpos pretos mortos? A quem interessa mulheres violentadas? A quem interessa que nós, LGBTs, sejamos colocados nos manicômios, sejamos exorcizados nas igrejas? Né? A quem interessa que nós, pessoas com autismo, sejamos no quartinho escuro? Né? Porque isso interessa alguém, isso não nasceu da noite para o dia, não é todo mundo um dia acordou, tomou uma poção e todo mundo pensou assim, não, isso não existiu dessa forma, né? Houve uma história muito longa aí, eu diria até de uns 12 mil anos, e então, assim, teve toda uma relação, né? E a gente tem que olhar, né? A quem interessa, e quando olhar para esse processo, olhar os próprios privilégios, né? O privilégio de que eu, um homem heterossexual, posso sim apresentar a minha namorada para a família. Porque eu, Jonas, heterossexual, não posso apresentar o meu namorado à família. E isso é uma relação de privilégio, né? É uma relação direta de privilégio. Outra relação de privilégio, enquanto eu, Jonas, homem branco, tenho, é de que eu posso andar em qualquer lugar, né? E eu não vou ser registrado pela polícia. Agora, uma pessoa preta, um jovem preto, ele nem precisa estar com droga. Ele, inclusive, tem que estar com a nota fiscal do sapato do celular dele. Algo que eu, homem branco, nunca fiz isso. Inclusive, volta e meia jogo minha nota fiscal fora. Isso é privilégio. Isso é uma relação de privilégio. E a gente precisa saber disso. Desculpa. A gente tem uma pergunta aqui da Miss LGBT. Ela pergunta o que vocês acham se deveria ter políticas públicas específicas perante LGBT nos concursos públicos. Para se fazer concursos públicos. Eu tive um problema técnico aqui. Vocês me ouvem? Sim. Oi? Eu não estou ouvindo vocês do lado. A Miss LGBT perguntou o seguinte. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não? Eu acho melhor ela sai e entra de novo. Isso às vezes dá Ela saiu. Daí ela... Mas aí eu faço a pergunta para você. Aí você responde, depois ela responde. A Miss LGBT perguntou o que vocês acham de políticas públicas específicas nos concursos públicos perante LGBT. Então, né, a Scarlett é uma amiga minha, inclusive ela mora no município aqui perto. Ela é um militante incrível e, respondendo a ela, eu acho extremamente importante, né? E a gente pode pensar em várias políticas. Tá ouvindo a gente, Helena? Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Quer responder? Repetir a pergunta dela também pode
participar. Sim, eu vou perguntar de novo. A mesma pergunta que fiz para o Jonas, a Miss LGBT, que inclusive é muito amigo do Jonas, é muito conhecida, ela perguntou o que vocês acham de políticas públicas específicas nos concursos públicos perante LGBTs. Então, e aí eu ia respondendo que é extremamente importante, assim, muito importante, urgente, inclusive. E eu, inclusive, usaria, né, falar de políticas que vão desde o uso do nome social para pessoas trans, né, desde a inscrição da prova, na participação da prova, no processo de admissão, né, no tratamento do dia a dia. E, além disso, eu até diria que a gente precisa de cotas trans no serviço público, sim. Porque se a população trans não consegue, né, acesso ao mercado de trabalho por falta de iniciativa do mercado de trabalho, porque a culpa não é das pessoas trans, é culpa do Estado e do mercado, então a gente tem que sim ter políticas públicas para inserir as pessoas trans no mercado de trabalho, incluindo o serviço público. Helena? É isso, né? São políticas de reparação, são políticas de acesso à reparação, né, histórica mesmo, marginalizados. E aí, mais uma vez, também, que a gente pode falar a importância, né? A gente mesmo assim nas universidades federais, assim, quantos professores trans tem? Quantos professores, né, mesmo com LGBTQI, sabe? Quanto, às vezes, o número está aumentando, mas não. Né? Então, a gente tem que começar a repensar essas políticas urgentes, assim, como sendo feita com a questão social, com a questão da deficiência, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, o Jonas falou agora há pouco uma frase que me chamou a atenção, tudo está me chamando a atenção, mas eu separei aí uma frase que ele falou, que os LGBT são exorcizados nas igrejas. Sim, e esse é um problema que não é só com LGBTs, com as pessoas com deficiência também, inclusive com autismo. Eu ontem, ontem até conversei fiz uma live com a Astor, que é pai de autista, tem um filho autista, e assim, eu cobrei, entre aspas, assim, muito ele sobre isso, porque essa interpretação de que tudo é demônio e tal, qualquer manifestação diferenciada no ser humano é demônio, é complicado. Isso não ocorre somente com LGBTs, mas também com pessoas com deficiência. E aí, a religião é muito importante na vida do ser humano, para quem segue, para quem é fiel, independente da religião, mas essa interpretação fica muito ruim, acaba fortalecendo ainda mais essa opressão, esse preconceito, não acha? E assim, o conceito do pecado acaba sendo criminalizado e vira uma perseguição, né? O conceito do pecado cristão que existe em relação à homossexualidade acaba indo para uma esfera do crime e vira perseguição, não fica simplesmente no conceito de pecado, mas vira uma perseguição. Vocês veem dessa forma ou não? Porque a religião é um meio social também, não é só um meio religioso, é um meio religioso, espiritual, mas é um meio social. Então, não tem como a gente simplesmente ignorar a religião, falar, deixa a religião. Isso independente de ser católico, evangélico, eu digo religião de modo geral. Não há como a gente simplesmente ignorar a religião nesse processo, porque é um ambiente religioso, mas é social também, onde se reúne muitas pessoas, difunde muitas ideias, inclusive negativas, às vezes, em relação às pessoas LGBTs. Ou vocês têm outra visão? Eu estou errado do que estou dizendo. Se eu estiver errado, pode dizer. Não, inclusive, os discursos religiosos, eles fazem parte de toda essa construção que o Jonas estava falando, de o que é desviante, que deve ser, daí, claro, o discurso médico curado, né, e o discurso religioso
também uma espécie de cura, mas é uma cura espiritual. Então, o que precisa ser curado espiritualmente é aquilo que a gente quer evitar, a gente quer que não exista. Eu acho que isso é muito importante da gente salientar, né? Porque é uma negação de existência, são existências que estão sendo negadas. E aí, o modo como isso é vivenciado e até mesmo operacionalizado nas práticas como esses discursos são operacionalizados na prática, eles são muito violentos, de diversas maneiras. Tanto no aspecto da ignorância, que vai saber melhor do que eu pelo aspecto subjetivo, mas no aspecto de se manter vivo mesmo. Né? Vários desses discursos legitimam violência física e até morte contra pessoas do LGBTQI+, e pessoas com deficiência também. Né? Então, eu acho que eles estão em paralelos. Ele é muito perigoso. Eu não sou uma grande conhecedora de Deus, mas fui, né, criada na igreja católica, enfim, e um pouco que eu sei da história me parece que seria o oposto. Né? Me pareceria que uma fé cristã seria o oposto, seria justamente essa quebrar com as normas impostas, quebrar com o status quo. Né? Parece que é uma figura que surgiu para quebrar com várias coisas que eram tidas como dadas e apareceu ali naquele contexto. Para quem acredita que apareceu dizendo que não é bem assim. Né? Tem mais coisas aí que a gente precisa prestar atenção. E esses discursos religiosos são muito perigosos no momento político que a gente se encontra. Né? Eu acho que também a gente não pode. Eu acho que sim, que é uma questão de fé. Eu acho que a liberdade de fé é fundamental, cada um mas eu acho que o modo como eles são operacionalizados para excluir determinadas camadas da população, de novo, são sempre não, mas são, né, costumeiramente as mesmas camadas da população que vão ser excluídas. A gente tem que estar muito consciente de como esses discursos estão sendo operacionalizados, que é um perigo, que é um risco. Eu acho interessante, eu já vou deixar o Jonas falar, deixa eu só dizer rapidinho aqui. Eu acho interessante assim, porque a gente, tudo bem, há o conceito cristão que é pecado, a homossexualidade, mas nós somos pecadores cheios de pecados, e o pecado que mais se persegue, vamos dizer assim, vamos considerar aqui como que é pecado, como se diz no conceito cristão, mas o pecado que mais se persegue é a homossexualidade, e a gente é cheio de pecados, somos pecadores com diversos tipos de pecados. Então, tantos pecados para a gente. Sim, mas o que mais se persegue é esse, e vira perseguição, não é somente um conceito, vira uma perseguição perigosa. Essa coisa de muitas vezes querer transformar radicalmente a pessoa pela fé, pela oração de um dia para o outro, tal, é complicado. Vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. Eu nasci em igreja evangélica, minha família é evangélica, e já faz alguns anos que eu não frequento a igreja evangélica. Não tenho nada contra a igreja evangélica, nem contra nenhuma outra igreja. Mas, assim, quando a gente era criança, morava uma família no fundo da minha casa, meu pai alugou uma casinha lá, e era uma mulher com algumas crianças, ela não tinha marido, e um dos meninos, na época tinha 6, 7 anos, a gente já na época percebia que ele tinha alguns comportamentos de gay. E a mãe falava que não, ele brincava com a roupa da mãe, maquiagem e tal, e foi crescendo, virou adolescente, a gente chegou à conclusão que era o que é mesmo gay. Aí eu estudei com ele ainda na adolescência, com 15, 18 anos, por coincidência, a gente conheceu na infância, e na adolescência a gente estudou junto. Eu tinha 18 anos, 20 anos. Na época eu estava indo na igreja, ele tinha mais ou menos a minha idade, tinha uns 16, 17 anos. Aí um dia eu fiquei admirado, era um dia de domingo, eu havia na igreja, saindo da porta da igreja por aí, eu vi o Jair, o nome dele é Jair. Eu estava lá com uma menina do lado dele e tal, e a mãe dele apresentando a namorada do Jair e tal. Eu falei, caramba, todo mundo sabia que Jair é gay, né? E eu falei, o Jair na igreja, e agora uma menina.
Não, o fato dele ter ido na igreja, tudo bem, ele teve uma ideia lá, alguém convidou, foi, mas eu achei muito estranho o fato dele estar namorando uma menina. Eu falei, não, eu vou chegar mais perto para conhecer essa novidade. E perto, estava aquele tumulto de gente e tal. Aí eu vi a irmã dele, eu cheguei mais perto, estava a irmã e o rapaz, o Jair. Eu vi a irmã dele falando, olha, essa menina é a namorada dele, a gente arrumou para ele, essa menina, então arrumou para ele, né? Mas foi uma coisa que durou uma semana, assim, não deu certo. Depois, a mãe dele acreditou que ele ia continuar indo na igreja, ia continuar com a menina. Não, ele não quis a menina, porque ele não gostava, não gosta de menina até hoje, e não foi mais na igreja. Então, assim, forçar a barra não faz sentido, sabe? Não faz sentido em termos de religião ou de qualquer outra. Mas, enfim, desculpe eu tomar o tempo aí. Pode falar, Jonas. Não, inclusive, religião não é o meu principal tema de estudo, mas eu adoro estudar religião. Então, volta e meia eu vou estudar. Eu sou católico, eu me considero um católico anarquista, porque eu não estou muito próximo da Igreja Católica, apesar da minha fé ser católica, mas eu não estou muito próximo por N motivos. E a religião, a gente tem um processo de construção de religião em todo mundo, todas as religiões são assim, que é um processo coercitivo. A religião exerce coerção no ser humano. E a moral religiosa, ela tem bastante dessas relações. Eu até gosto de brincar com duas frases, assim, né? Inclusive o pessoal assim, muitos cristãos não gostam muito quando eu falo, mas precisa falar. Primeiro Jesus Cristo era o cara legal, o problema é o fã-clube. O clube de Jesus Cristo passa vergonha, né? Assim, ferra com a imagem dele. E outra coisa que uma vez, inclusive, eu falei pro meu pai, que era o seguinte, né? Se tudo é pecado, por que o diabo não cobra direitos autorais? Porque ele, no mínimo, deveria ter os direitos autorais, né, sendo respeitados, né? Porque tudo é dele, né? Tudo é do diabo, tudo é do diabo. Então, pelo menos a gente tem que respeitar os direitos autorais dele, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né? A gente olha pro processo religioso das igrejas cristãs em geral, e a história das igrejas cristãs em geral, como um processo bem complicado, assim, né? Que inclusive é bem conivente com os processos de opressão, né? Jesus Cristo, como eu disse, era um cara bacana, os primeiros apóstolos eram um cara bacana, só que aos poucos a igreja cristã começa a se relacionar com o Império Romano. E aí a gente vai tendo estruturas de poder dentro da igreja, que inclusive rompe, daí vem a igreja ortodoxa, depois vem o movimento luteranista, mas que de alguma forma continuam com os mesmos processos, né? Inclusive tem um livro do Weber que é bem interessante sobre essa relação, né? Luteranismo, protestantismo e capitalismo, que é a lógica protestante e a moral capitalista, acho que é alguma coisa assim. Então, que fala sobre isso, tem muitos documentos sobre a Igreja Católica, principalmente na Idade Média e durante toda a história. Então, assim, tem muitas coisas e a religião, inclusive, se relaciona muito. Não é à toa que, no Brasil, lá na década de 90, a gente tinha uma bancada evangélica muito pequena e as igrejas evangélicas neopentecostais, elas começaram a investir, né, massivamente em política. E a gente tem um aumento no século XXI da bancada evangélica estrondoso. Hoje a gente tem no Congresso Nacional uma bancada evangélica enorme, inclusive, pasmem, o Brasil é um país majoritariamente católico, onde a maioria dos deputados são evangélicos. E isso acontece por quê? Porque há um movimento dentro das igrejas evangélicas de construir isso e, inclusive, traz essas narrativas conservadoras. Né? Qual é a principal narrativa de quem é evangélico e se constitui? Não estou dizendo todo mundo, porque tem uma galera evangélica maravilhosa que também saiu candidata ano passado e está disputando o discurso, mas majoritariamente, ou seja, a maioria, não todo mundo. Inclusive, a defesa da família, dos bons costumes. A defesa da família é justamente a defesa das famílias que não são e não têm pessoas LGBTs. Né? E que não tem pessoas com deficiência, também tem esse detalhe. Né? A defesa da família não engloba as pessoas com deficiência. Né? A pessoa com deficiência, ela até é vista como família, né? Como parte da família, mas é alguém especial, ou seja, alguém para fora da família. Né? Então, o discurso da família é um discurso capacitista, é um discurso misógino, é um discurso extremamente LGBTfóbico. Né? E a gente tem a disputa, inclusive a disputa de discurso dentro das próprias religiões, sejam as
evangélicas, né? E aí entram todas as pentecostais, neopentecostais, as luteranas, e a gente também tem, né, a disputa de narrativa das igrejas católicas, seja a apostólica romana, a grega ou até mesmo as ortodoxas. Né? E, para além disso, a gente tem outras disputas de discurso nas outras religiões. Tem uma galera extremamente conservadora no espiritismo, tem uma galera extremamente conservadora na Umbanda, no Candomblé, né, que estão disputando discursos. Né? Existem algumas religiões que têm um discurso um pouco mais libertário, mas isso não são todas. E a disputa de discurso que acontece dentro das igrejas cristãs, infelizmente, majoritariamente a gente tem um discurso conservador, o que corrobora demais com o que a Helena já falou, né? Esse processo de subalternação das subjetividades e de exclusão das subjetividades LGBTs. Eu acho que assim, né, pensando todos esses processos que é de criar um outro que é tão diferente de mim e que deve ser ou trazido para o mais próximo de mim possível, e se isso não for possível, então que se elimine ou se separe, esses processos, né, de hierarquizar vidas, eles são sempre perigosos. E quando eles vêm com esse discurso religioso que mobiliza a fé, que é uma coisa, né, então ele se torna muito perigoso. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Justamente porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que é um sofrimento tremendo, né? Imagina tu ser um pecado divino, né? Então, eu acho que esses movimentos, eles estão também... esses movimentos, eles estão acontecendo também dentro das instituições religiosas, de muitas instituições religiosas. E quando elas ganham força política, aí se misturam várias questões que a gente tem que estar atento e, dentro da medida, combater, né? Eu acho que é isso, assim. Quanto mais pessoas que estejam lá dentro mesmo das instituições, não, mas espera aí, por quê? É assim? É fundamental. É perigoso. E o Brasil tá... Eu me lembro em 2009, gente. Eu fui numa palestra com a Maria Berenice Dias, aquela desembargadora de Porto Alegre e tal. Em 2009, ela falou assim, vocês têm que ter cuidado que o Brasil está formando uma bancada fundamentalista religiosa e ninguém está prestando atenção. E eu olhei na época assim, ai, gente, não, imagina. E estamos aí, né? E essa mistura aí está preocupante. Nos últimos anos, você vê que as coisas estão mais complicadas ou estão melhorando em relação à força dos movimentos LGBT, dos movimentos sobre autismo e outras deficiências, está surtindo mais efeito ou não está caminhando muito, não está, como que anda isso em relação ao combate ao preconceito, seja de psicofobia, homofobia, ou seja, a força dos movimentos está surtindo efeito ou não? Ou ainda precisa ser mais forte ainda? Olha, como ativista, eu vejo a importância, né, como ativista, inclusive ativista de rua, agora mais de rede, né? Eu vejo que os movimentos, eles estão conseguindo responder sim à altura, eles estão tendo sim, né, surtindo muito efeito. Eu acho que a gente não vai, né, mudar o Brasil da noite para o dia, né? A gente não vai transformar o Brasil comunista, como eles tanto gostam de falar, né? Né? Assim, da noite para o dia. A gente... Só que assim, a gente tem que entender que esses movimentos, eles estão em disputa de discurso. E em disputa de discurso com gente que tem, né, mecanismos para, inclusive, apagar essas populações, né? Então, o movimento LGBT no Brasil, por exemplo, ele está se consolidando, ele está construindo pontes, né? A gente teve, em 2018, durante 2019, perdão, durante o governo Bolsonaro, a criminalização da LGBTfobia pelo STF. Então, a gente está tendo, né, pessoas LGBTs. Ano passado, inclusive, foi o ano recorde de candidaturas LGBTs e, né, de eleições LGBTs. Então, a gente teve muitas pessoas LGBTs ocupando as câmaras de vereadores e prefeituras, né? Eu e muitas outras pessoas LGBTs nos candidatamos, né? Então,
Aqui em Joinville a gente teve várias pessoas, acho que foram umas 10 pessoas que se candidataram, que eram LGBTs, né? Eu era uma delas, algumas inclusive com candidatura coletiva. Então a gente está vendo a participação LGBT na política, a gente está vendo movimento, né? Inclusive os movimentos de cada letrinha, né? As lésbicas estão se articulando, os gays estão se articulando, as pessoas bissexuais estão se articulando, as pessoas trans estão se articulando. A gente vê essas letrinhas também se articulando para si próprias, trazendo as nossas pautas específicas. LGBT é uma coisa muito grande, né? A gente tem pautas que muitas das pautas se unificam, mas a gente tem coisas que, por exemplo, a Helena, como mulher lésbica, trata com as mulheres lésbicas que não afeta eu enquanto homem gay. Assim, eu, enquanto homem gay, discuto com os outros homens gays que não vai afetar a Helena, mulher lésbica. E a gente tem questões, né, de cada uma das letrinhas. Mas a gente está vendo essa articulação muito grande e das pessoas com deficiência também. Ano passado, um ano recorde também de candidaturas de pessoas com deficiência. E, inclusive, foi o primeiro ano que teve mapeamento das candidaturas autistas. Inclusive, foram 20 autistas que foram candidatos no Brasil inteiro, né? Eu fui uma delas, inclusive um dos poucos catarinenses e um dos primeiros joinvilenses autistas a se candidatar, né, a vereador. Mas a gente teve muita gente, né? Inclusive, a gente teve um autista eleito, né, em Guarulhos, né, que é o Eu não lembro o nome, mas tem. É Jorginho Mota, se eu não me engano, porque eu sou péssimo de nome. Mas, assim, a gente tem muito esse movimento das pessoas com deficiência, das pessoas LGBT se candidatando, participando da política, construindo partido político, né? Até quero fazer uma propagandazinha, eu tenho um canal no YouTube e a gente está com É mesmo. uma série chamada Partido em 20 Minutos. Eu vou falar de todos os partidos políticos durante um tempo aí mais ou menos de 20 minutos. Então, a gente já falou do PP, do PCdoB, do MDB e do PDT. O próximo, inclusive, vai ser o PT. Então, a gente vai falar de todos os partidos, até a UP, que é o partido que, né, foi lançado agora, o mais recente, em 2018. E a gente tem pessoas LGBTs disputando a política, seja na esquerda, né, principalmente na esquerda, mas não apenas, mas também na direita. A gente tem LGBTs construindo o PSL, o MDB, o Novo, o PP, o DEM, né? Então a gente vê a pluralidade do movimento LGBT. A pluralidade do movimento das pessoas com deficiência. A gente vê muitas pessoas com deficiência discutindo política, tanto a nível de economia como a nível de filosofia, né? Do que é esquerda, do que é direita, enfim. Eu sou uma pessoa autista comunista. Assim como tem pessoas autistas que são conservadoras, que são liberais, enfim. Eu acho que é importante também a gente falar que é isso, né? Os direitos todos que vêm sendo conquistados são fruto de muita luta dos movimentos sociais, né? E é conquista mesmo, de anos e anos. Então, não é à toa que os movimentos sociais estão sendo cada vez mais criminalizados também, de novo, nessa onda, né, de conservadorismo, justamente pelo potencial histórico de luta de uma mudança social que esses grupos representam, assim, né? E aí também parte da gente, né, todos nós, contribuir para lutar contra essa criminalização e desmobilização dos movimentos sociais, que eu acho que é fundamental, assim. Então, né, a gente vê, no caso dos movimentos das pessoas com deficiência, por exemplo, né, a Convenção da ONU é fruto do movimento social mesmo. Né? A gente vê aqui no Brasil, mesmo no ponto de vista acadêmico, assim, né, aqui dentro da antropologia, ele é fruto do trabalho de pessoas que estão a todo tempo nesse diálogo constante entre movimento social, academia, e estão circulando, né? A gente tem aí vários exemplos. Vou passar agora aqui na Anaí de Mello, que é uma super antropóloga também, mulher com deficiência, que está sempre transitando. Por quê? Porque é essa ocupação de espaços que os movimentos sociais estão há tanto tempo aí fazendo. E aí, de novo, nesse contexto político, que, né, sempre quando a gente ganha alguma coisinha, vem o rebite de muita coisa, mas que de se atentar pela criminalização dos movimentos sociais e desmanche, por exemplo, dos conselhos, né, que são esses locais de participação da sociedade civil dentro das políticas públicas que estão sendo desmanchados. Então, o que isso implica? Isso tudo são questões para a gente estar atento aí, para tentar evitar mais retrocessos, né? Eu acho que a gente está
gente está num período histórico de contenção de retrocessos para depois poder continuar avançando, talvez. Né? Então, talvez a gente esteja nesse momento que agora a gente tem que tentar frear os retrocessos e as violências para avançar daqui para frente. Agora eu vejo o movimento LGBT muito mais unido, muito mais forte do que os movimentos de pessoas com deficiência, especificamente sobre autismo, que é onde eu estou lá. Há muita divisão, existem diversos movimentos, diferente do LGBT, que me parece que é só um movimento, se eu estiver enganado, que me parece que é um movimento unificado. As pessoas com autismo não, são diversos movimentos, ONGs, associações e tal, e muitas vezes as ideias vai cada um para um lado e há até uma guerrinha entre movimentos, isso enfraquece muito a causa. Eu vejo o movimento LGBT mais unido e fortalecido que os movimentos das pessoas com deficiência, infelizmente, porque assim, nos movimentos de autismo, mesmo o autista sendo pessoa com deficiência, fica distanciado das outras deficiências, da síndrome de Down, por exemplo. O pessoal do síndrome de Down já conseguiu as vacinas em diversos lugares. Os autistas não, porque existe essa desunião, inclusive dos líderes, dos ativistas, dos mais famosos, vamos dizer assim, dos que se destacam mais, né? Eu vejo isso como um problema. Inclusive, lá em Brasília, existem representantes lá que vão lá, mas não se unem, se dividem. E aí enfraquece a causa, enfraquece as reivindicações. Eu acho que assim, o movimento autista tem uma divisão, tem um grande divisor de águas que eu venho observando, que é o seguinte: a gente tem duas grandes narrativas disputando os espaços da militância autista. Uma dessas narrativas está relacionada com o Autism Speaks, inclusive, né? Que é uma instituição autista que por muito tempo esteve ligada à pesquisa da cura do autismo, que inclusive o símbolo do Autism Speaks é o quebra-cabeça, e aí acabou se tornando o quebra-cabeça como símbolo do autismo, né? E uma outra narrativa é uma narrativa um pouco mais emancipatória e crítica, né? Que vai trazer a pessoa autista como uma pessoa com deficiência e uma pessoa com múltiplas possibilidades, né? Que inclusive se também expressa graficamente através do símbolo colorido. E isso acaba fazendo a grande racha do movimento autista, né? Por quê? Porque a gente tem concepções de mundo que são tão antagônicas que elas dificilmente conseguem se conciliar, né? Ou você vê a pessoa autista como um ser humano, ou você vê como uma doença. Não tem como você unificar as duas coisas, né? E aí, quando você tem essa divisão, dificilmente você tem articulação. Mas eu vejo muito no movimento autista uma dificuldade de acesso à informação. Essa informação que eu estou te trazendo é uma informação que eu demorei um bom tempo pesquisando, conhecendo, correndo atrás, inclusive de sites não oficiais, militantes, de autistas e tudo mais, porque a gente tem essa dificuldade, inclusive na catalogação da nossa própria história, da história do movimento autista. O movimento LGBT aprendeu isso, né? O movimento LGBT ele existe muito antes da década de 60, só que o movimento LGBT ele aprendeu que ele precisa estar mais unificado. Entre o movimento LGBT tem as nossas tretas, tem as nossas divisões, né? A gente tem os nossos arranca-rabo, mas quando a gente vai discutir alguma pauta que de alguma forma se trata com todo mundo, por exemplo, criminalização da LGBTfobia, das LGBTs mais conservadoras, das LGBTs mais anarquistas, né, dos gays extremamente transfóbicos ao movimento trans, a gente tem uma unificação da pauta, porque de alguma forma agrega todo mundo. E eu vejo isso, e isso também vejo essa dificuldade no movimento das pessoas com deficiência. Inclusive, bem boa pergunta isso. Eu vejo que as pessoas com deficiência estão muito preocupadas com as suas especificidades, o que é importante, a gente precisa traçar. A gente do movimento LGBT, a gente não nega as nossas especificidades, mas a gente tem essa ideia de que se a gente tiver unido, é mais fácil. Porque no final, o trator, para tirar a gente do caminho, é para todo mundo. Eles não vão selecionar as lésbicas em detrimento dos gays, não vão selecionar os gays em detrimento das pessoas trans, não. Então, todo mundo.
é viado, é sapatão, é bicha, é bissexual, é trava, vai pro exorcismo ou vai pro manicômio, né? Vai pra forca. Não tem essa distinção no final. Então, a gente pensou que ou a gente se une e a gente se aprende um com com os nossos, ou então a gente não tem como constituir. E no movimento autista, eu sei que tem essa divisão, que é um divisor de águas, que é essa concepção. Ou você vê a pessoa autista como. E aí realmente eu até compreendo isso. Porque ou você vê a pessoa autista como uma pessoa doente, ou você vê ela como um ser humano. Você não tem como ver as duas coisas. Porque é tão antagonista que você, de alguma forma, vai se interferir na tua política de militância diária. E aí a dificuldade realmente de conversar, de sentar e tudo mais, sabe? Certo. Deixa eu fazer uma pergunta, só por curiosidade para vocês. A gente costuma dizer que existem aí 4 ou 5 milhões de autistas. Vocês sabem dizer quantos milhões de LGBTs que temos no Brasil? Existe essa pesquisa, né? Eu não sei. Não, é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde e não é necessário, não está muito embasada, que é de que 10% da população mundial é LGBT. Só que a gente tem um apagamento das identidades LGBTs. E aí, tendo um apagamento das identidades LGBTs, a gente não cataloga isso. E aí, a gente não tem real noção, porque se a gente tem noção, a gente precisa fazer política pública. Então, tem inclusive um interesse político por trás, sabe? Quando eu olho, vou dar um exemplo das mulheres, como a feminista foi, olha, maravilhoso. Bato palma para vocês, Helena. O movimento feminista discutiu a violência das mulheres e começou a tratar das violências das mulheres. A sociedade em geral disse não, isso é coisa de mulheres que não faz nada da vida. Não tem violência contra a mulher. Violência em casa nunca existiu. Briga de marido e mulher não se mete a colher. E pipipipopopó. As feministas brigaram, elegeram gente e fizeram a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha começou a catalogar as denúncias de violência doméstica. Quando isso começou a ser catalogado, o Estado teve que olhar e dizer, não, realmente, tem violência contra a mulher. As feministas estavam certas. E aí ele teve que fazer política pública, né? Aí a gente vai ter todo o mapeamento das violências e tudo mais, porque assim, se, por exemplo, ali no Rio Grande do Sul, a gente tem uma estimativa, sei lá, alta de violência patrimonial, a gente vai ter que tratar a política pública diferente de Santa Catarina, que a violência majoritária é sexual, né? Só estou dando um exemplo aqui, né? Então, quando a gente começar a ter mapeamento e catalogação das pessoas LGBTs e das violências LGBTfóbicas, a gente vai precisar olhar para isso. E isso acontece mesmo com nós autistas, né? Porque a gente não tem muitas políticas efetivas para autistas. Porque a gente não tem catalogação de pessoas autistas. A gente está tendo agora, a partir de 2018. Mas até então, a gente não sabe quantas pessoas autistas tem no Brasil. Como a gente não sabe como fazer política pública. Ou seja, não faz política pública. E fica assim. Fica em adeus, sorte, né? Sei lá. Nesse tema, Jonas, agora a gente acaba de ter a notícia de que não tem verba para o censo de 2021. Então, as políticas públicas do Brasil vão ser feitas com base no, ou não feitas, ou desfeitas com base no número de 2010. Então, assim, Caiu. É mais uma violência, né, que está sendo imposta aí. Mais uma vez, a quem interessa não ter censo, né? Não mapear essas realidades brasileiras, assim, 11 anos depois. É verdade. A gente tem que estar atento, assim, nesse momento. É verdade. Mas, gente, olha, a conversa está muito boa, mas a gente agora vai partindo para a reta final. Eu ficaria mais 2 horas aí. Mas eu quero deixar com vocês a palavra final de cada um de vocês. Porque eu não perguntei o que vocês querem falar, enfim, uma palavra final de cada um. Quer falar antes, Jonas? Tudo bem, para mim é diferente. Eu acho que a live foi muito boa, a gente conseguiu discutir muitas questões, a gente explicitou muitas questões, né? Trouxe muitas feridas do baú para fora, né?
Eu não diria que a gente abriu a caixa de Pandora, porque a Pandora foi enganada, mas, mas a gente, né, conseguiu trazer muitos debates. São debates importantes, mas eu acho que é extremamente importante a organização coletiva. Então, eu acho que, assim, inclusive a recomendação de quem assistiu essa live, procurem os seus interesses, procurem os seus direitos, né? Procurem, inclusive, participar né, dos processos sociais, dos movimentos sociais da sociedade. Isso é também debater política, né? Debater política não é só ficar discutindo Marx, Adam Smith, um comunismo, né? É a gente discutir o preço do arroz, né? Porque o preço do arroz está caro, né? A gente saber discutir sobre isso. É a gente saber discutir o porquê não tem política LGBT no postinho de saúde aqui perto de casa, né? E a gente precisa se organizar para isso. Então é importante se organizem nos conselhos municipais, nos conselhos regionais de saúde, nos conselhos locais de saúde, né, nas APPs das escolas. Quem é estudante universitário vai para o movimento estudantil. A União Nacional dos Estudantes é uma entidade linda, gigantesca, né, que agremia muitas pessoas. Para quem é do movimento LGBT, constrói a ONG, né, inclusive eu participo da União Nacional LGBT aqui, né, em Joinville, mas a gente é uma entidade que tem no Brasil todo. Então, conheça a UNA LGBT, conheça outras entidades LGBTs, né, se interessa sobre partido político, porque também é importante. 2022 está aí e a gente só vai barrar o governo Bolsonaro com gente da gente lá no meio, né? A gente só vai conseguir, né, e parar de discutir o retrocesso, mas discutir o avanço, quando a gente tiver autista, viado, sapatão, trans, mulher, pretas e pretos e o povo no poder. Total, assim, eu faço eco a tudo que o Jonas falou, né? Agradeço, foi um prazer muito grande, assim, estar aqui, poder discutir esses assuntos com vocês, como o Jonas falou, foi muita coisa, né? E questões que me atravessam pessoalmente, questões que atravessam o meu campo mais de pesquisa e agora de luta afetiva e política também, que são os direitos das pessoas com deficiência e suas famílias. Mas eu acho que talvez como, né, questão final, né, além de tudo isso que o Jonas já falou tão bem, eu não vou repetir, mas essa questão de a gente estar atento a como todos esses processos de regimes de opressão, assim, né, todos esses processos que formam aquele outro como diferente de mim a ser combatido, como eles estão interligados de alguma maneira. E como quando a gente fala sobre homofobia, né, é importante também quem está discutindo homofobia esteja atento ao racismo, que esteja atento ao capacitismo, que às vezes fica tão de fora dessas discussões, né? Então, eu acho que como é importante que esses diálogos estejam sendo cada vez mais feitos justamente para romper com para explodir a norma, que é isso que a gente quer, né? A gente não quer se aproximar da norma, a gente quer explodir a norma, né? E eu acho que isso que é importante, por isso que é importante, esses diálogos são sempre importantes e que a gente possa continuar fazendo sempre. Com certeza, com certeza. Olha, eu agradeço de coração muitíssimo a você, Helena, por ter aceitado o meu convite, ao Jonas. Muito obrigado mesmo. Eu ainda preciso aprender muito e estou sempre aberto a novos aprendizados e aprendi muito hoje com você, Jonas, com você, Helena. Muito obrigado mesmo, que vocês continuem tendo sucesso aí na caminhada de vocês, como pessoas comuns que são, não estou falando agora de gay lésbico, não, como pessoas comuns que são, que estudam, que trabalham, que fazem muitas outras coisas, e que não devem ser vistos apenas pela sexualidade, mas pelo que fazem, pelo que produzem para vocês mesmos, para a família, para a sociedade, enfim. Muito sucesso a cada um de vocês, em tudo, ok? Por isso que tem o João deve ter falado, já deve ter ouvido várias vezes, né? Que a revolução é sapatão, que essas nossas identidades, assim, que né, os identitários, eles estão na gente também, são parte da gente e que a gente carrega com orgulho, né? Eu acho que talvez essa seja uma das grandes questões que o governo das pessoas deficientes está fazendo também. Não, a gente e a gente tem orgulho de ser. E eu acho que isso é
Isso é importante. Sim, com certeza, faz parte, né? Eu digo assim, você não deve ser vista somente assim, mas é o teu ser. Obrigada, gente. Oi? Só para dizer, a gente aprende muito contigo também. Eu sempre aprendi muito contigo e te acompanhar aí, sabe, né? Parte importantíssima da minha pesquisa de doutorado e de todo o meu saber e meu conhecimento de ciência. Então, muito obrigada por compartilhar e Muito pela tua obrigado. generosidade. E foi um prazer te conhecer pessoalmente. Você, Helena, o Jonas ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas a Helena eu tive o prazer e a honra de conhecer aí em Porto Alegre, né? E que quando tudo se passar, a gente possa se encontrar de novo. Se Deus quiser. Dias melhores virão. Uma ótima noite para vocês, gente. Muito obrigado. Boa noite. Um ótimo domingo. Tchau, tchau. Obrigado por quem esteve aí conosco.